em julho, o neurocirurgião pediu para mim outra ressonância para ver o que estava, como é que estava a coluna, né? A artrodese. Aí, quando ele viu, ele falou para mim que tinha pequenos nódulos na bacia, que eu falasse com minha hematologista. Aí eu conversei com ela, ela pediu, fez de novo a biópsia da medula. Você fez um mielograma? Fiz o mielograma também, só que aí não dava, né? Não, dava tudo negativo. Mas ela pediu outra vez o exame de uma ressonância do corpo inteiro. Eu voltei a Salvador, fiz novamente. Quando ela olhou, aí já tinha em vários lugares, né? E aí agora começou a aparecer o sintoma da doença. Tive febre, anemia, você teve? Anemia, suor noturno, ficava com a ponta dos dedos assim, roxo, né? Então aí comecei a sentir dor, que ela falava para mim, vai sentir muita dor. De fato, eu não conseguia colocar o pé esquerdo, a perna esquerda foi tudo afetada, né? Você sentiu muita dor? Senti. No osso? No osso. Aí eu não conseguia colocar no chão, né? Mas aí agora pronto, ela pediu mais vários exames, até que aí resolveu fazer uma outra biópsia. Na terceira biópsia que eu fiz, aí deu que era mieloma múltiplo, né? Aí na hora assim, antes eu acho que eu fiquei muito mais agoniada antes, sem saber o que era, do que depois. Você antecedeu o seu sofrimento lá, né? Que quando a gente soube que é mieloma múltiplo, a gente sabia que a gente teria que ir para um tratamento, sim, né? Sim. Rita, onde você estava quando soube do diagnóstico de sua mãe e como você reagiu? Nossa, eu estava no Espírito Santo. Naquela ocasião, no final de 2022, na véspera da cirurgia, eu estava terminando meu terceiro ano de doutorado. E aí foi um ano que eu vim poucas vezes na Conquista. Você morava lá, em Vitória? Morava em Jerônimo Monteiro. Sim. Fica ali 40 quilômetros de Cachoeiro de Itapemirim. É bem interior do estado, mais próximo do Rio de Janeiro. Certo. E aí ela me ligou, mas ela não me contou a gravidade da lesão, né? Falou pra mim assim, olha, a lesão é cirúrgica, você vai precisar vir. Eu falei, não, quando estiver próximo quando aproximar da cirurgia, você me fala, isso era já novembro de 2022, você me fala que eu faço a viagem. Só que aí, quando foi aproximando realmente a data da cirurgia, que estava marcada para o dia 25 de novembro, mais ou menos no dia 14 de novembro, ela falou, não, vem porque realmente preciso de você. E aí eu desesperei mais do que rapidamente, arrumei minha mala e só esperei mais um dia. No outro dia, no domingo, dia 13 de novembro, eu saí de Jerônimo e cheguei aqui no dia 15 de novembro. Saí no dia 14, cheguei aqui no dia 15. E aí, como foi por etapas, né, a gente ficou assim, aquele 2023 foi um ano de incertezas, porque a gente ficava na torcida para que a doença não progredisse e ao mesmo tempo com medo, porque de fato os sintomas apareceram bem de longe, mas a gente não fazia ideia da doença, não imaginava que aquilo ali poderia ser sintomas. Então, mamãe fez a cirurgia no finalzinho de 2022, recuperou ali em 2023, voltei para Jerônimo em 2023 para fazer meu último ano de doutorado e ela acompanhando a doença. E eu de lá, ela aqui, ficava ligando, né, chamada de vídeo todos os dias, até que veio o diagnóstico mesmo, que fechou assim, falou, na última biópsia da medula, né, que a doutora falou assim, olha, deu 20% realmente agora no resultado do mielograma e da biópsia da medula e realmente vai ter que fazer tratamento com quimioterapia e transplante de medula. Faltava um mês para minha defesa. E aí? E aí eu vim, já tinha ficado com ela aqui, isso já era 2023, tá? Porque a gente passou o ano de 2023, assim, fazendo exames, né, e acompanhando ali. 2024. Aí, no final de 2023 para começo de 2024, foi que fechou o diagnóstico mesmo. Falou, não, agora é mieloma múltiplo, vamos para o tratamento. E o seu curso? Eu terminei. Você conseguiu terminar, né? Aos trancos e barrancos. Mas você tá morando aqui agora? Aí eu voltei. Coincidiu o final do doutorado para
eu voltei para casa, né? Voltei para cuidar dela, né? Tudo também aconteceu isso, né? Às vezes a gente fica assim, sem entender o porquê das coisas, né? Talvez tudo tem um propósito. Talvez se o diagnóstico tivesse vindo lá em 2023, talvez eu não tivesse terminado o doutorado, porque eu não ia ter cabeça para poder conciliar. Terminar, escrever uma tese ali no final, já foi muito difícil. Então, aconteceu dessa forma, acredito que o universo falou assim, claro, quero que você termine a sua tese. Porque não é fácil você receber o diagnóstico de um câncer. Né? E eu sempre falo aqui nos podcasts, Marileusa, que a gente tem que desmistificar essa ideia de que câncer é fim, é sentença. E não é. E não é, né? Eu sempre falo, você toma um comprimido para o câncer, para o tratamento do câncer, você fala, meu Deus, será que isso vai fazer bem, não sei o quê, mas você toma 10 do coração, você toma numa boa. Né? Então a gente tenta falar, poxa, vamos passar a esquecer a ideia de que é câncer. Vamos falar de uma doença crônica. Né? Foi isso que, quando eu estava assim nessa angústia, um dia eu vi uma entrevista de um médico, ele dizendo que o mieloma é como diabetes de pressão alta. Você toma o remédio e vive a vida inteira, né? É uma doença crônica também, então quem faz o tratamento, que acompanha direitinho, não tem por que ficar. Vai exigir de você disciplina, foco, você ficar muito esperta, porque ele, infelizmente, ele ainda não tem cura. Ele é muito dinâmica. Eu sempre falo que são 50 pacientes de mieloma, cada um diferente do outro. Né? Eu sempre tiro o chapéu para o hematologista, porque não é fácil você tratar o paciente com mieloma. Né? Sempre é um desafio para eles. Né? Mas dá para se viver normalmente. Qual foram os primeiros passos que vocês deram após a confirmação da doença? Quando falou mesmo que é mieloma múltiplo, quando ela viu e determinou o diagnóstico, eu tenho um plano de saúde, ela falou para mim, mas eu vou fazer 2 encaminhamentos, eu vou lhe encaminhar para o SUS e para o plano de saúde. Quem atender primeiro, você vai. No meu caso, o SUS foi primeiro, né? Eu marcou a consulta, isso foi em janeiro, né? 14 de janeiro, o resultado da biópsia. O do SUS marcou para o dia 8 de fevereiro, o do meu plano seria 26 de fevereiro. E eu já cheguei super mal, né? Que o médico fala para mim que eu cheguei muito ruim lá. E de fato que eu não dei conta, né? Eu fui com meu marido, meu esposo e minha sobrinha, foi eles 2 que terminaram de falar na consulta, porque eu não tive condição de falar, né? Então, como estava a anemia, estava muito grave, tudo muito grave. Então, a partir desse... Aí, quando eu fui, cheguei lá, que ele examinou também, esse dia ele já encaminhou, né? Essa hora para quimioterapia. Já entrei, já fiz a primeira quimio, né? Baseando no que você está falando aí, eu falo, o plano dela é Planserv. O Planserv tem dado muito trabalho aos pacientes com mieloma. Infelizmente está judicializando. Né? E gostaria também de destacar, né, baseando no que ela falou, o patrimônio que nós temos, que é o SUS. Né? Infelizmente, o SUS ele é muito mal administrado por certas prefeituras, certos, né, vamos dizer, que tem o SUS como atendimento de saúde. Eu falo, Marileusa, que eu tenho experiência própria, que convivo atualmente com os hospitais de São Paulo, né, que é primeiro mundo. O tratamento é humano, rápido, tem tudo do bom e do melhor lá. Infelizmente, esses medicamentos de ponta que o mieloma, no tratamento do mieloma, não está disponível no SUS, o que limita muito aos médicos, né, prescrever esses medicamentos. Mas o que tem de disponível tem dado conta, né? Então, baseado no que você falou, a gente dá graças a Deus por ter o SUS, porque eu vejo até algumas pessoas falando mal, né? Sim, mas fala. Agora, no meu caso, eu não tenho nada, todo o atendimento aqui da UNACOM foi ótimo. O médico hematologista é ótimo. O médico dela é o Dr. Luiz Fernando, grande amigo meu, cara humano, tá cara. O pai, você conhece o pai dele? Conheço. O pai dele também, nossa, são maravilhosos. Bem humano mesmo, atendimento.
com a gente, toda a equipe, né? A enfermagem, os recepcionistas, todo mundo, os técnicos, tudo maravilhoso. A equipe lá é maravilhosa. Aqui é tudo. A doutora Marta, a doutora Ingrid, o doutor Leonardo, tudo na equipe lá, graças a Deus, com o material humano que tem lá, né, não tem a desejar para o hospital no Brasil nenhum. Com relação ao atendimento. Tanto assim que disseram, quando eu liguei para a Incon, né, que é responsável, ele falou, o cara que me deu os prêmios, você começa lá e depois você vem para cá pelo plano, eu não quero, eu vou continuar lá do jeito que eu estou. Que legal. Entendeu? Porque o atendimento é ótimo. Você já tinha ouvido falar do meu aluno antes? Nunca, né? Estranho, assim, eu acho que para toda a minha família, ninguém, né, Rita? Na verdade, a nossa família tem histórico de câncer de reto, né? Câncer coloretal. Ou então era o intestino. Ou estômago, né? Ou intestino. Então, assim, a gente esperava um câncer de intestino. Nunca um câncer hematológico, sabe? Uma surpresa. Tanto é que a gente faz, né? Toda a família faz acompanhamento, né? Que minha mãe teve de reto. Então, a gente faz acompanhamento com o proctologista sempre. Então, a gente faz o exame. O estudo genético, vocês já fizeram? Não, mieloma não, mas o acompanhamento com o proctologista eu já faço, por exemplo. Fiz minha primeira colonoscopia com 32 anos. E já tinha pólipo lá. Então, assim, a gente já vem fazendo essa... Mas acho que é isso, né? O corpo a gente tem que vigiar. Ele te avisa. Né? O corpo te avisa. A gente é que não presta atenção. Pois é. Nos avisos. E a gente sempre fala, e o homem, a gente fala do homem, o homem é muito relapso. Você vê que a gente vê muitos casos de câncer de próstata e tal, já está bem avançado, porque o homem não faz exame, não tem, é cultural, né? Então, mas o corpo te avisa, não está legal, uma febre, investiga. E eu tenho mieloma, ela tem mieloma, então a gente fica muito esperto com relação à febre. Agora mesmo eu estou meio fanho, mas porque eu fiquei a semana toda em São Paulo lá, pegando temperatura aeroporto, ar-condicionado, cidade que estava lá com 30 graus, depois fui para outra que estava com 10, aí, como diz minha avó, estoporei, né? Aí acaba estopando, né? Mas a gente tem que sempre ficar esperto por conta da imunidade. Né? Nossa imunidade é sempre... Né? Não pode vacilar. Não pode de jeito nenhum. Como a relação de vocês mudou ou se fortaleceu desde o início do tratamento? Eu acho que fortaleceu, né? Porque nós duas temos um vínculo, assim, muito... É bem maior com ela que com as outras, assim, não. Ela é minha primeira filha. Lá, você vai falar. Que vai estar escutando. Ela é minha primeira, né? Minha primogênita. Mas ela sempre foi muito ligada a mim, tanto que pequena ela não ficava com ninguém. Só ficava comigo, não saía. Então até hoje a gente brinca, né, Rita, que quando ela me atrapalha e eu atrapalho. Porque a gente quer ficar muito juntas, né? Então ela sempre foi minha companheira. De todas as horas, assim. Então eu acho que com o mieloma aumentou mais, né, esse companheirismo entre a gente, né? Que foi ela que acompanhou tudo. Sim, ela que foi sua cuidadora. Ela foi minha cuidadora, né? Desde o dia. Ela só foi lá, defendeu a tese dela e voltou e aí pronto, ela fez tudo. Você ficou triste quando ela foi embora para a Vitória? Fiquei. Aí você fala, meu Deus, como é que eu faço para minha filha voltar? E você teve mieloma, não foi? Para ela voltar. Pois é. Mas ela falava assim, na verdade ela é muito forte, né? Sempre foi muito forte, assim. E não deixa de transparecer que tava triste que eu tava indo pra Jerônimo, não. Aí eu ligava chorando e falava assim, quero ir embora. E ela, vem embora, pode vir embora, mas se eu fosse você, eu ficava aí. Mas você tinha intenção de ficar lá? Não, minha intenção era realmente só fazer mesmo. essa graduação. E qual foi o momento mais difícil? Então, teve 2 momentos muito difíceis. O mais difícil deles, de todos, foi quando a gente recebeu o diagnóstico ali em janeiro e eu precisei fazer minha última viagem de volta. Essa última viagem de volta eu voltei assim muito angustiada porque eu precisava estar lá para defender, né? Mas deixar ela aqui foi muito difícil. Porque naquele momento realmente ela estava com todos os sintomas, ela não estava bem. Mamãe estava assim de cama mesmo, precisando de todo o cuidado como
ajuda para tomar banho, perdeu o apetite, mas o apetite ela perdeu por causa da angústia mesmo. A gente quando fica muito angustiada, Ansiosa. a gente não quer comer Sim. de jeito nenhum. Nem a comida maravilhosa que mais gosta não vai querer comer. E esse momento foi muito difícil. Fora isso, foi o ano inteiro de 2023, sabe? Eu acho que a angústia de ficar naquela assim, vai progredir, mas ainda não progredir, o que a gente vai fazer? Será que é mieloma mesmo? Isso também foi difícil. Aí depois do diagnóstico... Aquelas incógnitas, né? É difícil. Daí o diagnóstico veio e foi mais fácil seguir. E como é que foi contar com o apoio dela? Aí foi maravilhoso, né? Ela é ótima, ela assim, faz as coisas tudo e ajuda, e incentiva, e faz a gente ir pra frente. Mesmo que eu tava lá desanimada, ela chegava e faz piada. É tanto assim que lá no hospital, na época do transplante, né? Que foi um período assim... Ela que te acompanhou? Foi. Ela que ficou lá isolada lá com você? Ficou. Você ficou quantos dias lá? Eu fiquei 20 dias no hospital, mas em Salvador foram 27 dias. Ela fazia piada, até com os médicos. Ela fazia piada e aí, resultado, no hospital também, lá, Santa Isabel, o atendimento foi de primeira também. Sim. Toda a equipe, né? Você chegou a conhecer a doutora Maura? Não, Não, né? não. Aí, de primeira, assim, todo mundo, até as meninas da limpeza, vinham sorridente, conversavam, porque a própria Rita tratou de agitar todo mundo, né? Legal. Deixa o ambiente leve. Deixou o ambiente leve. E o que vocês aprenderam uma com a outra ao longo dessa jornada? Eu acho que é ter confiança, né? A confiança maior, ter perseverança, né? Que a gente tem que... As batalhas aparecem na vida da gente. A gente tem que saber controlar e saber levar, né? Pra frente. Eu acho que de tudo foi ter paciência. Que nem tudo é no nosso tempo. Às vezes a gente pensa assim, mas essa consulta podia ser amanhã, mas não é assim que as coisas funcionam. Tem uma hora certa para ser a consulta, não adianta nada, tem que confiar no processo, esperar. Parabéns, Se não tiver viu? paciência. Você tem uma cabeça boa, ela também tem, isso ajudou muito. Ajudou. Ajudou muito, né? E quais foram os maiores desafios práticos, né? E emocionais que vocês enfrentaram juntas? Bom, os emocionais, acho que lidar com a incerteza, né? O medo, assim, quando começou ali em 2022, no final de 2022, 2023, que poderia ser mieloma mesmo, que meu maior medo era perder minha mãe e achar que minha mãe nunca ia conhecer um neto. Eu falava assim, oh meu Deus, minha mãe vai morrer, não vai ser avó. E aí a gente foi trabalhando isso, tendo paciência, né? Sendo muito resiliente, com fé ali, esperando, confiando mesmo no processo que as coisas iriam acontecer, né? Mas ela já recebeu um neto? Já. E é seu? Não. E é da outra? É da do meio, diário. Tá. E comigo também, tem aquele medo também, né? Assim, é claro que o mieloma faz a gente crescer. Isso não resta dúvida, né? Eu não sou a mesma Marineusa de antes, né? Então eu penso diferente hoje. Então não ficar mesmo com essa angústia de o que vai acontecer no futuro. O futuro, né? A Deus pertence. Então eu procuro viver hoje, né? Então eu estou vivendo hoje. Mas de qualquer forma, a gente fica assim com medo, né? De morrer, vou morrer, por mais que todas são adultas, mas mãe é sempre mãe, né? Para mãe sempre pequeno, né? Nunca vai deixar de ser criança, de ser né? criança, né? Então também tinha aquele medo, né? De ir embora e deixá-las também. Isso também pega um pouquinho, né? Depois a gente vai convivendo e vê que é tudo diferente, né? E tudo passa, né? E tudo passa. Tudo passa. A gente conseguiu ser menos acelerada, né? E vocês eram? É muito acelerada, querer viver logo as coisas, querer fazer logo as coisas, sabe? A gente agora tá mais Respeitando o tempo. Vivendo um dia de cada vez. Isso aí. Teve algum momento em que pensar em desistir e o que ajudou a continuar? Não, desistir nunca. Jamais, né? Mas eu tenho muita fé.
E isso me impulsiona, né? Eu acredito que, por exemplo, dias melhores virão, né? Como você me falou, tudo passa. Então, essa é uma fase que vai passar. A gente aprende a conviver, né? A gente aprende a conviver com a doença e a gente vai levando, né? Mas eu acho que o que me move mesmo também é a fé que eu tenho em Deus. Isso me ajuda bastante. Amém. Nós temos uma paciente no Rio de Janeiro que tem 25 anos de remissão. Pois é. Entendeu? Que bom, né? Aí tá aí, vive normal. E olha que ela não tinha os recursos que nós temos hoje. Que há 20 anos atrás era um negócio muito arcaico. Né? Era um tratamento sofrido. Né? E que não tinha tantas opções como nós temos hoje. Quando eu fui diagnosticado com mieloma, eu entrei no Dr. Google e vi lá a perspectiva de vida de 3 a 5 anos. Falei, Jesus, eu vou tratar para quê? Vou morrer mesmo, né? Mas você vê, a gente, quando tem uma determinação e tem uma fé e tem aquela certeza que vai passar, tudo fica leve. É isso que a gente no grupo lá, a gente tenta passar, né? Levar. Porque você não tem opção. Você tem que tratar. Você, o que você, né? A vida é tão bela e a gente reconhece. A gente fica. Acontece algumas coisas, Marilda. E eu fiquei feliz em poder calçar o meu sapato. Né? E eu não conseguia amarrar o cadastro. Não conseguia mesmo. Coloca o pé no chão. Pois é. A doença de mamãe entrou naquela fase string, acho que em abril, né? Que aí a gente ficou fazendo a quimioterapia para poder chegar até o transplante, né? Em abril, mamãe entrou a gente foi descer do carro do Uber para poder fazer os exames de sangue daquele mês do ano passado, em abril do ano passado. E aí mamãe não deu conta de colocar o pé no chão. E aí a moça que vem de Salgados na frente da clínica que a gente ia fazer o exame falou assim, eu vou buscar uma cadeira de rodas. Foi a primeira vez que me usou uma cadeira de rodas. Aí ela veio, buscou a cadeira de rodas, o segurança veio. Isso não é em Salvador? Não, aqui em Conquista. Aí levou na cadeira de rodas, fez todo o exame. Aí o resultado do exame saiu, a gente levou para o Luiz falou assim, olha, eu acho que eu vou pedir para tomar uma bolsa de sangue. Aí mamãe tomou uma bolsa de sangue, 22 dias depois a gente voltou caminhando. Ela fez até piada lá no Voltou caminhando, imagina. Será que ela não queria andar de cadeira de roda? Mas foi impressionante. A bolsa de sangue foi assim, salvou ali naquela hora, né? Porque dia 1º de abril, foi 1º de abril. Eu entrei. Parece até mentira. Não é mentira, não. Não é mentira. Eu entrei de cadeira de rodas do laboratório. No dia 10 de abril, eu tomei a bolsa de sangue, né? Quando foi no final, eu já estava boa, não tinha mais nada. Já caminhava, colocava o pé no chão, fazia tudo aí. Agora, sarei. A bolsa fez tanta diferença que dia 10 de abril a gente passou o dia no hospital para receber a bolsa, né? Aí recebeu a bolsa, mamãe chegou assim triste no hospital, né? Meu Deus, vou ter que tomar uma bolsa de sangue, era a primeira vez. No outro dia ela levantou assim, cheia de energia. Rapaz, isso aí foi de quem, hein, gente? Mas é isso aí. Como é que você lida com o medo e a incerteza do futuro? E como a gente já falou para você, né? O futuro a gente não... É uma incógnita, né? A gente não sabe, então a gente procura viver hoje, né? A gente vai viver bem hoje. Agora, amanhã... Lá em casa é assim, tudo muito divertido, sabe? Claro que a gente tem nossos problemas, nossas questões, porque toda família tem suas particularidades. Mas lá em casa o ambiente é muito divertido, porque as meninas tornam o ambiente muito divertido também. E nós três, quando estamos juntos. E coincidentemente agora estamos juntos, né? Todos juntos. É assim, não por causa do mieloma, mas coincidentemente aconteceu de ser agora, nesse momento da vida, estarmos juntos. Então, a gente vai vivendo um dia de cada vez. E mamãe descobriu, depois do mieloma múltiplo, que só se vive uma vez. Então, assim, ter a oportunidade de fazer uma coisa, se tá forte, tá podendo ir, ela tá fazendo, sabe?
Coisa que antes não era assim, né? Sempre eles falavam, não, depois a gente vai lá e resolve. Não, depois a gente... Não, agora não. Se puder ir, agora ela vai. E a minha irmã do meio briga falou assim que a função dela é comer, rezar e amar. É bom, Ela reza o dia todo. E aí é dessa forma que a gente vai tocando. É evidente que a gente tem as limitações, né? Né? Você também não pode descer. Agora eu quero fazer tudo. Não, agora não pode, né? Eu já estou preocupada, sabe? Porque é São João. Pois é. Eu nem gosto muito do futuro, mas que São João eu já estou preocupada, né? Que eu não vou poder. E nas festas desse ano. Fica a aglomeração. Um quentão, viu? Nada, tomar quentão. Não, mas eu não desci isso aí. A fumaça, principalmente, é tóxica pra gente, né? Então... Mas você pode ir com aquelas máscaras, sabe aquelas máscaras que o pessoal usava do Covid, que parecia um astronauta? Pois é, você pode usar e dançar forró com aquilo. Olha que chique. Então, só isso aí. Mas a gente leva mesmo. É muito divertido lá na casa, né? Pois é, isso fez toda a diferença e faz uma diferença. Faz a diferença grande, né? Uma fala uma coisa engraçada, outra fala outra. E veio o netinho agora, né? E veio o neto que aí esqueceu tudo, né? Pronto. Alguma atitude ou palavra marcou profundamente vocês durante esse processo? Fé, resiliência, coragem, a gente determinação também, determinação. Né? A gente descobriu que a gente é muito resiliente, né? Olha, eu te falo a verdade. Eu fico muito feliz de ver vocês duas falando assim. Porque a gente tem deparado com muitos pacientes que se entregam. Né? Tem paciente que está no momento, igual você, no seu tratamento, está dentro do quarto. Né? Com uma vida toda aí para viver, né? E se entregaram. Mas a gente conta também com terapia, né? Isso foi muito importante no começo bastante. De tudo. E com psiquiatra também, acompanhamento psiquiátrico. Né? Na verdade, lá em casa, as meninas mais novas, a Arina e a Eva, já faziam acompanhamento psiquiátrico. E aí, quando veio a doença, eu já fazia acompanhamento psicológico antes de receber o diagnóstico, por outras questões, né? Certo. Eu já fazia pós-graduação, então só por si só, já precisava de acompanhamento. E aí, quando veio a possibilidade mesmo da doença evoluir, a minha própria psicóloga conversou comigo, falou assim, você já pensou na possibilidade de fazer um acompanhamento psiquiátrico? Vai ser bom para você. E aí a psiquiatra maravilhosa, doutora Catiene, e aí mamãe também acabou indo, né, mãe? Minha mãe, assim, apesar de ter muita fé, ela tinha um pouquinho de resistência com terapia e com psiquiatra, né? Mas eu acho que nesse processo a gente precisava. Foi fundamental, né? Foi fundamental. Acho que juntar, assim, a fé e o acompanhamento. Quando os pacientes nos procuram, a primeira coisa que a gente vai cuidar é da cabeça dele. Que a doença você tem que aceitar, né? Que, como eu falei, não tem isso, não tem alternativa, a gente tem que tratar. Né? E a palavra câncer pesa muito, né? Pesa muito. E aí, quando as pessoas falam, todo mundo quer morrer, ou todo mundo quer ir pro céu, mas ninguém quer morrer, né? E aí, quando você recebe o diagnóstico do câncer, agora eu vou morrer. Né? Agora eu vou morrer mesmo, e agora que eu vou morrer. Então as pessoas, a gente tem que quebrar esse paradigma de que é fim. E que ali o câncer está te dando a oportunidade de você ser melhor. Teve um livro também que eu li nesse processo, você leu também, né? Que é o da Ana Cláudia Quintana Arantes, que a morte é um dia que vale a pena viver. Esse livro também fez muita diferença durante todo esse processo, porque ele faz a gente enxergar com outros olhos. Sim. A partir do momento que a gente recebe o diagnóstico, a primeira coisa que vem na nossa mente é a morte. É o medo de morrer, é o medo de perder. E aí faz a gente ter um outro olhar, né, sobre a morte. Mas assim eu faço com mieloma, uso mesmo as palavras suas, né? O mieloma está em mim, mas eu não estou nele. Sim. E do senhor que a gente conheceu em Montes Claros, que ele sabe que ele tem mieloma múltiplo, mas ele não sabe que é câncer, né? Eu acho que no fundo eu vivo com essa, igual do senhor lá também, né? Eu nunca não paro para dizer eu tô com câncer, não, entendeu? Tenho mieloma e pronto. E aí eu vou levando. Pois é, as pessoas pensam que eu sou louco, né? Eu sou doido, porque por mais que eu recebi, desde que eu recebi o diagnóstico, eu sou isso aqui.
Então, eu não precisei de terapia, não precisei de nada. Aceitei naturalmente, né? E acabei abraçando o ativismo, né? Hoje eu viajei o Brasil todo, levando a doença em corrida, enfim, né? A gente tem um trabalho, montei uma ONG, então o mieloma mudou totalmente a minha vida. Então o que eu faço? Eu cheguei, eu tenho um mieloma, o que eu vou fazer agora? Não mandei ele entrar aqui, pois agora ele vai me sustentar. Ele vai, nós vamos, ele agora ele vai ter que me aguentar, né? Então acho que a vida você tem que ser levada assim, né? Você tem que levar ela, tá ali, você não tem outra alternativa, né? Não tem que bater de frente. Então você tem o mieloma, mas o mieloma não lhe tem, né? E eu falo, eu boto minha cara, botei outdoor, não tenho medo, não tenho o maior prazer de falar assim, ó, eu tenho um câncer, mas eu domino ele. Eu tenho um domínio sobre ele. Né? Que às vezes fala, não fala que você tem câncer não, que as energias... Nada, você fala, eu tenho, mas quem manda nele sou eu. Eu acho assim que é questão de falar. Eu, por exemplo, eu falo também, né, para todo mundo. Tanto assim que na minha cidade, né, foi uma corrente imensa de oração de todas as igrejas, não foi só da minha que sou católica, mas de todas. Todas rezaram, oraram por mim. Eu acho que isso é válido, né? Com certeza. Porque as orações ajudam a gente. Com certeza. Então, se você guarda só para si, você sofre mais e impede as pessoas também de fazer alguma coisa por você. Então, eu quando descobri, todo mundo ficou sabendo. E o que significa ser mãe em meio ao tratamento de uma doença grave? É difícil por causa da incerteza, né? Igual eu já falei, porque tem incerteza da morte, né? Você não sabe mesmo se, é claro que morrer qualquer um pode, né? Qualquer hora. Ninguém está livre. Mas como a gente, parece que a gente já tem uma sentença, né? Eu tenho um mieloma múltiplo, eu posso morrer qualquer hora, né? Então, tem essa dificuldade aí. Mas no resto, é maravilhoso. Elas três são maravilhosas, né? Assim, eu não posso reclamar nada das três como filha. Todo mundo, todas três engajadas, querendo alguma coisa, né? Estudaram. Tá aí, só precisando de um trabalho por enquanto, né, Rita? Mas vai chegar. Teve uma época que eu, nesses trabalhos do mieloma, eu estava com 8 senhorinhas, né? Lá da casa a gente estava batendo papo, era acompanhantes. E aí eu falei assim, você quer ver, eu vou fazer uma pergunta aqui. Ele sabia que eu tinha um câncer e tal. Falei, quem de vocês aqui acha que vai morrer logo? Tudo olhado pra mim. Olhar tudo pra mim. Falei, tá vendo? As pessoas já sentenciam você tem câncer, você vai morrer logo. E não é assim, gente. Né? A gente tem que quebrar isso. Rita, como é que o amor pela sua mãe transformou sua forma de ver a vida? Porque acho que eu falo porque quando adoece ela, adoeceu a família toda. Né? É sempre assim. A gente descobriu que essa mulher é muito amada, porque essa mulher fez por um monte de gente, sabe? Nesse momento na hora que veio assim o diagnóstico, o quanto que as pessoas demonstraram amor por ela e fez a gente rever o passado e pensar sobre o quanto que ela se dedicou, porque ela é entrega, sabe? Ela se entrega às pessoas. Ela fez muito e faz ainda por todo mundo, sabe? Principalmente pela nossa família. Então, assim, isso é o espelho. Eu sou a cópia. Sou igualzinha. Igualzinha. Eu sou igualzinha. Te fez bem. Fez bem. Né? Espiritualmente. Fez bem. Aprendi com ela que a gente precisa ter muita fé. E assim, não pode perder a fé. Durante o tratamento, desde quando descobriu, né, a doença, a gente já teve um momento muito difícil. Por exemplo, na cirurgia, eu tive pneumotórax e eu quase morri. O médico falou para mim que eu ia ficar 24 horas no hospital. Eu ia fazer sexta, sábado, ele me dava alta. Quando eu acordei, eu estava na UTI. Né? Fiquei 2 dias lá e mais 2 dias no hospital. Então foi um momento assim que todo mundo aí ficou com medo. Né? Eu acredito que eu não, porque eu não fiquei sabendo de nada, mas quem estava atrás ficou com medo, né, Rita?
Nesse dia foi bem difícil mesmo. Depois, tanto assim que quando eu cheguei lá na minha cidade em Licínio, o povo espantava, é você? Eu disse, sou. Eu já saí daquela. E, novamente, porque quando ficou aparecendo o sintoma de mieloma múltiplo, eu emagreci bastante. Eu perdi 10 quilos. Aí fiquei muito abatida, né? Então, novamente, todo mundo achou que eu estava ruim. Quando eu voltei diferente, né? Porque depois foi só tomar. Eu acho que 4 sessões de quimioterapia eu já melhorei, né? Então, o tratamento já começa a te dar qualidade de vida, principalmente dor. A dor nos ossos ela diminui, né? Mamãe respondeu bem. Eu tomei 96 comprimidos de morfina em um mês. Meu Deus. De dor. Só passava com a morfina. Aí com o tratamento da quimioterapia, aí começou a aliviar as dores e aí controlou. Que é o Zometa, né? Que você está tomando, eu já finalizei. Quais gestos de carinho se tornaram rotina entre vocês? Toque físico e falar eu te amo. Legal. Era mais difícil, Era mais difícil. Depois disso, né, eu aprendi a ficar dizendo para elas. E também todas, ele me fala também várias vezes, eu te amo, né? Isso depois do mieloma. Não, você fala assim com mais frequência agora. Né? A demonstração de amor é diferente. Aí depois do mieloma, acho que o toque físico. É porque você sentiu a perda dela. A gente só valoriza quando, né? Tem aquela coisa, a gente só valoriza quando perde, né? Então, com a questão dela ter o mieloma, você falou assim, minha mãe vai embora, né? Não foi isso? Foi. O que vocês fazem para manter a leveza e o bom humor no dia a dia? Ai, a gente faz uma comida gostosa. Cuidado com o seu não, viu? Pode comer muita coisa por enquanto, não. A tristeza dela. Eu sei que eu tô preocupada. A gente faz uma comidinha gostosa que aquece o coração. A gente fica... Lá em casa o clima já é por si só muito leve, sabe? E aí a gente vai levando, né, mãe? Rezando, né? Porque essa mulher reza o dia todo, de manhã, de tarde, de noite. Você é devota de Nossa Senhora? Nossa Senhora, mas sou de Santa Rita também, né? Santa Rita, né? Meu nome é Rita. O nome é Rita. O nome é por ela, né? Por causa da Santa Rita. Eu sou de Nossa Senhora de Fátima. Eu tive a oportunidade de rezar o terço em Fátima, em Portugal. Ixi, que bom. Foi uma coisa assim, nossa, a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Né? Qual mensagem vocês deixariam para outras famílias que estão passando por algo parecido? Recado de família para família. Não deixar se abater, né? Ser persistente, perseverante, acreditar que tudo pode mudar. E a gente pode mudar. Quando a gente decide que eu quero que seja diferente, vai ser diferente, né? Então não fica se apegando muito ao problema. Buscar soluções. Diz que Deus não dá problema que não tem a solução, né? Então ir atrás, por exemplo, do tratamento e procurar viver a vida, se divertir, né? Porque eu tô com mieloma múltiplo, eu vou ficar dentro de casa? Não. Eu vou. É claro que, por exemplo, no meu caso, eu tô com restrição. Sim. Por conta do transplante, né? Das vacinas também, né? E das vacinas. Mas ficar os 100 dias para mim foi um horror, né? Que eu fiquei 100 dias ali, sem poder sair, nem receber visitas. Nem cachorro, nem criança, nem planta, não pode ter contato. Mas aqui eu já não tinha mesmo, né? Tanto que eu fiquei aqui, eu queria até ir para a Universidade de Patrocínio de Almeida, mas o médico nem deixou. Né? Falou para mim que não, que era melhor ficar aqui, porque aqui tinha mais recursos, né? Então eu fiquei aqui mesmo. E é isso, né? Então a gente vai procurar fazer as coisas, fazer o tratamento direitinho, procurar viver a vida, não se entregar, né? Porque é a cabeça que decide tudo mesmo. Se a cabeça tá ruim, se você acha que você é o fim, vai ser o fim mesmo, né? E como é que vocês enxergam o futuro agora, depois de tudo que viveram juntas? Ixi, agora a gente tá vivendo um dia de cada vez. Mas, de qualquer forma, espera ainda que, quem sabe, né, se não aparece mesmo a cura por mieloma, né? Estamos torcendo por isso. Mas, se não aparecer, a gente vai viver. Eu fiz o tratamento, fiz o transplante. Se o transplante não é
coisa boa. Mas se tiver que fazer de novo, eu faço. Que legal, é bom ouvir isso, viu? Eu faço. E outra, se esse protocolo, o tratamento não dá certo, esse protocolo, a gente vai atrás de outro, entendeu? Eu faço, não vou desistir nunca, né? Enquanto tiver algum tratamento, eu vou fazer. E o que o Dia das Mães representa para vocês hoje, depois de tudo isso, hein, Rita? Amor? É para comemorar mais ainda, né, Rita? É, para reafirmar mais ainda reafirmar esse amor que existe entre a gente. Parceria. Entre mãe e filha, entre família, né? Que isso, nesse ponto, toda a minha família, né? Minha família aqui, meu marido e minhas filhas, os meus irmãos, meu sobrinho, todo mundo. Isso foi fundamental, porque todo mundo aproximou, né? Por exemplo, às vezes eu vejo pessoas dizendo que depois do mieloma, que os amigos deixaram, que os parentes, no meu caso, foi o contrário. Todo mundo, né? Tem pessoas assim que na minha cidade que nem era tão próxima, mas que aproximou de mim. Isso eu acho que foi... É porque são sinceros, né? Isso é um problema. Tem pacientes que estão com depressão por estar só. Né? Aquelas amizades de farra, de reggae, sumiram tudo, né? E aí hoje elas passam por situações assim, então isso é um privilégio. E a cidade também pequena faz diferença, né? Eu dizia a música, quanto menor a casinha, mais sincero o bom dia. Com certeza. Eu fico muito feliz de conseguir trazer vocês aqui e levar uma mensagem, né? Vocês são espelho, né? De mãe e filha, para muitos aí que estão passando pela situação, talvez pior do que a gente. Porque você tá bem, né? Não tá, Rita? Tá ótimo. Né? Pelo que ela já foi, tá no céu, né? Né? Então, a gente vê esse carinho, esse amor entre uma e outra. Isso fez toda uma diferença no seu tratamento. Fez. Né? Isso a gente tenta passar que o amor, como diz Carminha da Casa do Amor, o amor cura. Cura. Né? Então, a doação, o respeito, o carinho, o cuidado, isso é fundamental. Porque por mais que você se diz forte, mas o câncer te abala. Né? Não tem jeito. Ela é sempre forte para todo mundo, sabe? Se você ligar para ela e falar assim, tô precisando, tô com tal doença, ela vai ser uma fortaleza. Mas quando chegou a vez dela, eu vi, sabe? Sim, né? Que ela precisava de colo, que ela precisava de carinho, que ela precisava ouvir assim, não, vai dar tudo certo, a gente vai passar, e é isso. Porque aquele momento é um momento difícil mesmo. Muito difícil. Não é fácil pra ninguém, né? Você tá ali vivendo sua vida igual eu tava vivendo minha vida de boa, tinha feito um plano, né? Eu vim aqui em Conquista, mas eu vou voltar para Licínio. Segunda-feira, quando foi na segunda-feira, ele fala pra mim, não, o ortopedista, você vai ter que ir atrás de um oncologista e é pra ontem. Na época você morava lá? Não, ou eu morava aqui já. Sim. Só que meu esposo estava de licença prêmio. Aí eu fiquei 4 meses em Licínio, então eu fiquei esse tempo lá. Só que eu não pude voltar no dia que eu tinha planejado, porque aí tinha todos os exames de laboratório, né, que eu tinha que fazer. Então, é isso. Né? E isso deixou bastante angustiado, porque na verdade, assim, nós moramos aqui já há 18 anos, mas o sonho deles dois é papai aposentar para poder voltar pra lá. Esquece, viu? Esquece. É ficar lá e cá. Ficar lá e cá. A gente já confirmou que agora a vida é no trecho. Ficar lá e cá. Pegar e se tiver carne, no Novo Horizonte de lá. Só pedir um tempinho, uma licencinha aqui, só para dar um recado. Eu só quero agradecer muito a Bracol, né, lá de Lins, por ter aberto e ter sido parceiro nosso para o nosso projeto, que é pioneiro no Brasil, que é o mutirão do eletroforese de proteínas. Para quem não conhece, esse exame é o primordial para que se detecte o mieloma múltiplo. É um exame barato, né, ele custa no SUS hoje de R$7 a R$8. Né? Então é um exame que vai fazer toda uma diferença, né, para aquele paciente que é portador do mieloma. Então, através dele que a gente começa uma investigação. Então, eu quero agradecer
a Abracom por estar junto com a gente nesse projeto. E está vindo muita coisa legal aí, nós estamos com contato com algumas cidades também para a gente expandir esse projeto para o Brasil todo. Então vamos salvar vidas, né? Então divulgue o mieloma múltiplo, fique atento aos sinais do seu corpo, que você pode ter o mieloma múltiplo e não sabe, tá? Nós temos a página lá, o Joelísio, _ Fraga, tem todas as informações do mieloma. Nós temos um grupo de apoio no qual a Marinesa também faz parte. E estamos lá para acolher você, né? Se tiver qualquer dúvida, nós estamos sempre à disposição. Para finalizar, se pudesse resumir essa trajetória que vocês tiveram aí com uma frase, uma palavra, qual que seria? Amor, fé e resiliência. Com 3. Também acho, são 3 palavras que foi primordial, assim, no nosso processo, sabe? Descobrir o quão forte que a gente era, resiliente, que com muito amor a gente chega lá. Pois é, eu fico muito feliz por ter aceito o convite. Foi legal aqui o bate-papo, não foi? Foi a primeira vez que vocês vieram no podcast. E espero que ver qualquer coisa também, quiser que falar sobre o seu trabalho, enfim, nós estamos aqui com a casa aberta. Queria que você chamasse para encerrar aqui. A gente agradece, né? A gente agradece o convite, entendeu? Foi muito bom mesmo. A conversa aqui, o bate-papo. E estamos dispostos aí também a trabalhar aí na Pronto, associação, né, mãe? Olha, quanto mais gente, melhor. Né? A gente sozinho não consegue fazer nada. Né? Então até semana que vem nós vamos estar sexta-feira às 16 horas aqui com mais um podcast com saúde e bem-estar. Um grande abraço. Até semana que vem, se Deus quiser.